Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Matemática Fácil. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Espero que você assista, comente, compartilhe e faça o nosso canal crescer com aquele like. Hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente, que são frações irredutíveis. E também vamos falar de simplificação de frações. Nosso roteiro é o seguinte: frações irredutíveis, simplificação de frações e exercícios. Vamos aos quadros. Frações irredutíveis. Uma fração é irredutível quando o único divisor comum entre o numerador e o denominador é o número 1, ou seja, quando eles são primos entre si. Esse termo é muito importante e toma cuidado para você não confundir números primos entre si com números primos. Por isso que tem aqui esse aviso: cuidado, terreno escorregadio. Quando dois números são primos entre si, não necessariamente um deles é primo ou os dois são primos. A condição para dois números serem primos entre si é justamente esta que está aqui. É quando existe apenas o número 1 como divisor comum entre eles, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos de frações irredutíveis. Aqui, o 4/5. Repare que o número 4 não é primo, mas entre 4 e 5 só existe um divisor comum, que é o número 1. 7 e 3. Eles também são primos entre si. 3 e 8. Repare que o número 8 também não é primo, mas quando nós estamos operando com 3 e 8, eles são primos entre si. Aqui um bom exemplo. 14 é o número par, logo não é primo. O único número primo par é o 2. E o 9 também não é primo. 9 é um número composto. Mas entre 14 e 9, o único divisor comum é o número 1. Logo eles são primos entre si. E essa fração então é irredutível. 8 e 15, também não há divisor comum entre eles dois além do número 1. E aqui 20 e 27. Repare também que ambos não são primos, mas entre os dois, o único divisor comum é o número 1. Então, eles são primos entre si. Então, fração irredutível. Agora, vamos ver simplificação de frações. Simplificar uma fração significa torná-la irredutível. Vamos ver? Uma fração só pode ser simplificada se houver ao menos um divisor comum que seja diferente de 1 entre o numerador e o denominador. Ora, se só existir como divisor comum entre o número de cima e o de baixo o número 1, então os dois números são primos entre si e a fração já é irredutível. Se isso não ocorrer, se existir pelo menos um número que divida ambos ao mesmo tempo que não seja o 1, essa fração pode ser, sim, simplificada. Métodos de simplificação. Método 1. Tal qual numa fatoração, vamos buscar fatores primos que dividam ambos ao mesmo tempo até que a fração se torne irredutível. O método 2, ele é mais rápido. Calcular o máximo divisor comum, ou seja, o MDC entre o numerador e o denominador, e dividir ambos por este valor. Vamos ver como acontece nos dois casos. Agora veja, o primeiro método, ele é mais lento, porém com menor possibilidade de erro. Você pode fazer várias divisões, divisões sucessivas, com calma, com mais lentidão, porém a margem de erro vai sendo minimizada. Por outro lado, com o MDC você tem um atalho, porém se você não tiver domínio do cálculo de MDC, você corre mais risco de errar. Então é um método mais rápido, porém com maior possibilidade de erro. Mas ambos são eficazes. Vamos ver aqui exemplos, Como exemplos, vamos simplificar a fração abaixo. Eu tenho aqui a fração 18/36. Vamos simplificar essa fração. Método 1. Veja só. Como foi dito no quadro anterior, nós vamos buscar fatores primos que dividam ambos ao mesmo tempo. Na nossa lista de primos, o primeiro número que aparece é o 2. É o único número primo que é par. Como os dois números 18 e 36 são pares, ambos são divisíveis por 2. Então, vou dividir em cima e embaixo pelo número 2. Então, em cima eu vou ficar com 9 e embaixo 18.
Veja que o número 2 não é mais capaz de dividir ambos ao mesmo tempo. Eu vou partir para o próximo número primo, que é o 3. Então, eu vou ficar com 9 dividido por 3 em cima e 18 por 3 embaixo. Olha os resultados que nós vamos obter. A fração 3 sextos. Né? 3 sextos. O número 3 pode continuar sendo usado para dividir, porque 3 divide tanto o 3 quanto o 6, não é isso? Então, vamos lá. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Então, isso vai nos dar a fração 1/2. Agora sim, nós temos uma fração irredutível. Veja que era 18/36 e aqui ficou 1/2. 36 é o dobro de 18. Aqui acontece a mesma coisa. 2 é o dobro de 1. Método 2. Eu tenho aqui a mesma fração, 18/36, mas só que agora eu vou fazer o cálculo bem mais rápido, né? Eu vou calcular o MDC, o máximo divisor comum entre 18 e 36, que é 18, e vou fazer essa divisão. 18 por 18, 36 por 18. 18 dividido por 18 vai dar 1, 36 por 18 vai dar 2, nós temos aí a fração irredutível 1/2. Repare que os valores finais não foram alterados, nós apenas mudamos o método de cálculo. Agora vamos falar de mais outra simplificação aqui, para poder vocês verem, né, para consolidar a eficácia dos dois métodos. Eu agora vou usar a fração 72/60. Ambos são pares, ambos são divisíveis por 2. Então aqui eu tenho 72 dividido para 2 e 60 também dividido para 2. Em cima eu fico com 36 e embaixo com 30. Como ambos são pares, eu ainda posso continuar usando 2. 36 dividido por 2 e 30 dividido por 2. A parte de cima eu vou ficar com 18 e a de baixo com 15. Veja que a partir de agora o 2 não serve mais para dividir ambos ao mesmo tempo. Porém, o número 3 é capaz de fazer essa divisão. 18 dividido por 3 e 15 dividido por 3. Eu vou ficar com 6 na parte de cima e 5 na parte de baixo. Agora eu tenho uma fração irredutível 6/5. Vamos ver com o método 2. Eu vou calcular o MDC entre 72 e 60, que vai ser 12. E vou dividir ambos por esse número, 12. 72 dividido por 12 e 60 dividido por 12. Em cima eu vou ficar com 6 e embaixo 5. Repare, os resultados não foram alterados. Então, você vê que os dois métodos funcionam. E aí vai ficar a seu critério o uso de cada um deles. A menos que o professor, numa determinada questão, exija um método ou outro. Agora vamos falar da técnica do corta-zeros. Essa técnica, ela abrevia muito o trabalho da simplificação. A gente ganha muito tempo usando. Quando temos múltiplos de 10 no numerador e no denominador, podemos simplificar a fração cortando os zeros que esses números têm em comum. Veja, após cortar os zeros, caso ainda seja possível, devemos continuar a simplificação até o fim. Vamos ver como é que fica? Agora, cuidado! Existe um erro que não é tão comum, mas que é fatal. Só se pode cortar zeros se eles estiverem no final do número, como nos casos do 120, do 1200, do 14.300, etc. Jamais faça isso. Certa vez, um aluno cometeu esse engano. Ele achou que poderia cortar zeros independente do posicionamento deles. O zero só pode ser cortado se ele estiver no final. Aliás, como o próprio método já fala, se os números forem múltiplos de 10, você pode fazer isso. Se em cima e embaixo tiver múltiplo de 10. Se todo múltiplo de 10 termina em zero. Logo, essa técnica aqui, essa artimanha, essa manobra aqui é totalmente proibida. Se você fizer isso, você vai ficar como essa baratinha aqui, que foi comer alguma coisa indevida e terminou dessa forma, triste. Ok, vamos fazer a simplificação aqui para poder ver como funciona a técnica do corta-zeros. Eu tenho em cima 1.200 e embaixo 6.000. Repare que eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo que podem ser cortados. Eu não posso cortar 3 zeros, porque nesse caso aqui, quem tem menos zeros é que manda na relação, ok? Então você vai poder cortar apenas 2 zeros. Okay?
E aqui está dizendo, você pode cortar 2 zeros em cima e 2 embaixo. Eliminando esses zeros, você vai ficar com a fração 12/60. Aí você pode continuar a sua simplificação. Você vai calcular o MEDC entre esses dois números. O MEDC entre 12 e 60 é o 12. Dividindo 12 por 12 e 60 por 12, nós vamos chegar à fração 1/5, que é uma fração irredutível. Outro exemplo. Em cima eu tenho 18.000 e embaixo 12.000. Veja que eu tenho 3 zeros em cima e também tenho 3 embaixo que podem ser eliminados, né? Então nós vamos fazer isso. Eliminei os 3 zeros, fiquei com a fração 18/12. Agora eu posso proceder com a simplificação normalmente. Vamos calcular o máximo divisor comum entre 18 e 12, no caso é 6, e vamos dividir ambos por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3, e 12 dividido por 6 vai dar 2. Eu tenho aí 3/2, fração irredutível. Alguns exercícios. Circule as frações irredutíveis. Você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer esses exercícios, ok? Deu pause. Conseguiram terminar? Então vamos lá. A fração da letra A, 2/6, eu tenho aqui dois números pares, então essa fração não é irredutível. Eu posso ainda reduzir, então não vou circular. Já na letra B, eu tenho 2 e 5, dois números primos entre si, fração irredutível, nós vamos circular. A letra C, eu tenho 22 e 33. Ambos são múltiplos de 11, então não podemos circulá-la. Já na letra D, 7 e 6 são números primos entre si. Então temos aí uma fração irredutível. Na letra E, 21 e 14 tem o 7 como divisor comum, então ela não é irredutível. Na letra F, ambos são pares, e quando nós temos números pares em cima e embaixo, a gente não pode determinar que a fração é irredutível. Na letra G, eu tenho 9 quartos. 9 e 4 são primos entre si. Vamos circular. 21 e 49, eu tenho 7 como divisor comum, então não podemos fazer a simplificação. Perdão, não podemos dizer que ela é irredutível. Já 8/5, sim, eu não posso fazer redução aí. Eu vou circular. 2/16, mais uma vez eu tenho número par em cima e número par embaixo, essa fração não é irredutível. A mesma forma acontece aqui com 8/6. Mas 13/18, aí sim eu vou circular, porque não existe divisor comum entre esses dois números, a não ser o número 1. Usando o método que achar conveniente, simplifique as frações abaixo até torná-las irredutíveis. Mais uma vez você vai pausar o vídeo e vai fazer os exercícios. Ok? Conseguiram terminar? Vamos lá. O número 12 e o número 66 têm divisor comum, né? Mas você pode direto calcular o MEDC entre eles, no máximo divisor comum, e fazer a divisão. O número que divide esses dois ao mesmo tempo, o maior de todos é o 6. Então eu vou ter 12 dividido por 6 dá 2, 66 dividido por 6 vai dar 11. Temos agora uma fração irredutível. No caso do 42 35avos, o divisor comum aqui é o 7, é o maior que eu tenho. 42 dividido por 7 dá 6, 35 dividido por 7 dá 5, fração irredutível. 22 33avos, o maior divisor comum entre eles dois é o 11. Dividindo ambos por 11, eu vou ter 2/3. 27 63avos, o maior divisor comum entre eles é o 9. Então eu tenho 23 dividido por 9, 27 dividido por 9 dá 3, 63 por 9 dá 7. 21 14avos, o maior divisor comum entre eles é o 7. Em cima eu vou ficar com 3, e embaixo eu vou ficar com 2. 36 16avos, o maior divisor comum entre eles é o número 4. 36 dividido por 4 dá 9, 16 dividido por 4 tenho 4. 90 40avos, aí nós vamos usar aí a técnica do corta-zeros, né? Como foi falado no outro quadro. Nós vamos pegar aqui a canetinha, vamos eliminar esse 0 e esse 0, e eu fiquei aqui com a fração 4/9. Não precisa fazer mais nada, porque é uma fração irredutível. A mesma forma vai acontecer aqui, eu vou cortar esse 0 e vou cortar esse. Agora eu fiquei com a fração 21/49. Eu tenho um divisor comum entre eles? Sim, eu tenho 7, o maior divisor comum. 21 dividido por 7 vai dar 3, 49 dividido por 7 vai dar 7.
Na parte de baixo, aqui na letra I, eu tenho também um zero para cortar aqui e outro zero para cortar aqui. Veja que aqui, pessoal, eu tenho agora uma fração aparente. Por que isso? Porque 5 é divisor de 80. Então, eu posso fazer a divisão, isso aqui vai dar um número inteiro, vai dar 16. Isso pode acontecer, viu, gente? Existem alunos que pensam que quando você tem uma fração aparente, você não pode simplificar simplesmente porque dá um número inteiro. Isso é uma mentira. Você pode sim fazer a simplificação. Isso aqui significa 16. Agora temos aqui 12 16avos. O maior divisor entre eles é o 4. Então, eu vou ficar com 3 quartos. 18 sextos. Mais uma vez, eu tenho aqui uma fração aparente. Olha, 18 é divisível por 6. E vai me dar o número 3. 13 para 39. O maior divisor entre eles é o próprio 13, não é? Então, 13 dividido por 13 dá 1. 39 por 13 dá 3. Pessoal, muito obrigado. Por enquanto é isso. Espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!